Veículos e velocidade aqui na Kia Sun Motors em Porto Alegre para conversar sobre o novo lançamento da marca, o Niro, que a marca chama de SUV, aqui no canal até a gente chamaria de crossover, mas olhando bem, até que ele está mais para um hatch médio. E olha, isso não é nenhum demérito, muito pelo contrário, até porque a gente está em falta de modelos desse tipo no mercado. Independente disso, o que é mais interessante é o que está aqui embaixo do capô e também o que a gente encontra lá dentro, junto com as assistências ao condutor. Tudo isso a gente vai mostrar nesse vídeo, vamos explicar como é que esse carro funciona. Portanto, se gostar, não se esqueça, deixe o seu like aqui no YouTube do Veículos e Velocidade e também se inscreva no nosso canal, porque toda semana a gente tem vídeo novo por aqui, com notícias e também com os nossos testes. E também a gente agradece mais uma vez aqui a Sun Motors pela parceria. Começando aqui pela frente, a gente tem linhas mais retas, vários frisos aqui na horizontal e o principal destaque são esses faróis aqui, que nessa versão ASX Prestige são completamente em LED. Na parte inferior a gente também tem o farol de neblina e mais lá embaixo a gente pode perceber aquele aplique em cinza. A gente pode perceber o seguinte, ó, que o Niro de fato, se não for um hatch, é um crossover porque ele é um carro baixo. Ele não tem muita altura elevada do solo e segue hoje, por exemplo, a receita já adotada no Kia Sportage, que há muito tempo deixou de ter aquela altura mais pronunciada, para ser um carro mais baixo e muito mais aerodinâmico. Esse carro aqui abandonou um pouco aquela grade com o meio achatado que a Kia utilizava tempos atrás. Olhando o carro pela lateral, a gente não vê aqueles apliques plásticos mais grossos e sem pintura, com o plástico em preto, como outros modelos crossover que a gente já viu aqui, como o próprio Stonic, que também nós já vimos aqui no canal. Aqui no Niro é um pouco diferente. Os apliques que a gente tem em plástico, eles são pintados, eles são nesse tom preto que a gente pode ver aqui. Ele segue com linhas mais retas, essa parte da porta aqui também tem um friso, e nesta parte traseira, a coluna traseira, ela pode vir pintada em tom contrastante, como esse que a gente tem aqui, que na verdade ele é branco, com aquele tom todo em preto. Aqui também a gente tem as rodas de liga leve, aro 18 polegadas, são rodas diamantadas. E antes que eu esqueça, aquela coluna traseira diferenciada, ela é aerodinâmica, porque aqui, ó, inclusive tem uma entrada de ar para permitir a passagem do vento quando o carro está em movimento. Olhando o Niro aqui na parte de trás, a gente tem essas sinaleiras traseiras em formato bumerangue e que são na vertical, ao contrário daqueles outros modelos que até está tendo uma tendência, né, das sinaleiras invadirem a tampa do porta-malas. Aqui no Niro é um pouco diferente, se utilizou essa outra escola de desenho, o que fica muito harmonioso com esse estilo mais diferenciado desse carro. E a escola Kia está aqui, ó. Nesta parte de baixo é um outro bloco de luzes em que a gente tem aqui a luz de ré e também a luz de pisca do Niro, como normalmente os carros da Kia são nesses crossovers, né? O próprio Sportage tem as sinaleiras embaixo e aqui não é diferente. A gente também tem esse aplique preto aqui na parte de baixo, junto com esse outro aplique em tom cinza. E olha, o material dos para-choques, o material desses apliques é de muito boa qualidade, é um material diferenciado, não é aquele plástico um pouco mais rígido que a gente vê em outros modelos. Até por fora a gente percebe a diferença de qualidade dos carros da Kia, que é superior a outras marcas. Ainda falando do que a gente tem aqui na parte de trás, a gente entra um pouco nas assistências ao condutor, porque esse carro, na versão SX Prestige, que é essa que a gente está vendo aqui, a gente tem o alerta de tráfego cruzado, ou seja, quando tiver um outro veículo nesta posição aqui na traseira do carro, ele vai emitir o alerta sonoro lá para o motorista, e também tem a câmera de ré com a linha de guia dinâmica, tudo isso aqui na parte de trás. No porta-malas com a abertura elétrica, acionada então, como a gente está vendo aqui, por um botão. A gente pode perceber inclusive aqui, ó, os amortecedores elétricos. Repetindo, então, são 425 litros de capacidade que a gente tem aqui nesse compartimento.
Ele é um compartimento fundo, tem um palmo aqui de profundidade e a gente tem algumas amenidades. Nesta parte que fixa o banco aqui, a gente até pode prender alguma sacola, a gente tem uma iluminação de LED aqui, mas faltam alguns ganchinhos para prender a bagagem, que seria muito útil quando a gente vai no supermercado, por exemplo. Agora, a tampa aqui do porta-malas, olha só, ela pode subir de nível e aí a gente vai ter aqui, ó, um compartimento com o piso plano, na mesma altura em que a gente tem aqui, né? Ou não na mesma altura, mas um pouco mais alto quando a gente precisa separar a carga. Então, aqui, como eu disse, né, uma possibilidade da gente modular um pouco o espaço no compartimento. Quando a gente estiver com os bancos deitados aqui atrás, aí a gente passa para um espaço maior de 1.419 litros. E um outro detalhe da preocupação desse carro aqui com o meio ambiente é que a cobertura do porta-malas, ou seja, esse material aqui, ele é feito com base em garrafa PET reciclada. Aqui dentro do Kia Niro a gente percebe um tanto do requinte que os carros da Kia nos oferecem com materiais que são plásticos de muito boa qualidade. Aqui na parte superior do painel ele é inclusive um plástico macio, a gente percebe que ele é suave ao toque. Tem um acabamento em preto piano, mais um detalhe aqui parecendo aço escovado, a gente percebe outro ponto aqui de aço escovado, material na porta, o encaixe dos plásticos, tudo é muito bem feito, muito bem acabado. O volante, em um primeiro momento, até nos surpreende, porque ele tem apenas 2 raios aqui. Então, ele, olha, para quem for mais saudosista, vai achar que esse aqui é um volante parecido com aquele Passat iraquiano que a gente tinha tempos atrás, né? Eu lembro muito desse Passat porque uma tia minha tinha, eu cheguei a dirigir ele, inclusive. É um volante de 2 raios com os comandos, que tem aqui o acesso para o computador de bordo, também as assistências ao condutor e também a interação com o sistema de mídia, porque o cluster, assim como na Sportage mais completa, ele se estende no painel e chega até o outro lado aqui. É claro que nem tudo se acende, mas é uma boa parte que a gente tem aqui em termos de tela. A mídia ela tem 10,25 polegadas e a gente vai ver como é que ela funciona agora. Na tela do sistema de mídia, a gente fica com essa tela principal aqui, mas passando para o lado a gente tem o menu. Eu posso ter acesso ao sistema híbrido do carro, em que a gente pode ver ali, ó, por exemplo, quando o carro estiver em funcionamento, a gente pode acompanhar o fluxo de energia para saber se é um motor elétrico ou um motor a combustão que está mandando a energia para o carro. Também tem ali o consumo médio de combustível. Tenho conexão com o telefone, notas do carro, posso ter acesso aqui à climatização do veículo, e aqui ó, para desembaçar o vidro, desembaçamento automático, tenho outras funções. Ele é um ar-condicionado de dupla zona, que pode ser então configurado por aqui. Posso então ter acesso aqui ao rádio, nesse padrão daqui que a gente já viu, que é bem bonito o gráfico. Também temos aqui ó, alguns sons que a gente pode colocar no carro, né? Ó, para dia chuvoso, ondas, noite de campo, para que quando o motorista estiver circulando, o veículo possa emitir esses sons aqui. Vamos voltar aqui, ó, modo silencioso, e também posso fazer aqui ajustes do carro, perfil de condutor, ajustes do veículo, como modos de condução, condução eco, sistemas aqui ó, do painel de instrumentos, climatização, luzes do carro, também posso fazer essa configuração. Posso fazer aqui ó, configurações do sistema dessa própria tela que tem aqui, e ainda conexão com dispositivos, e também posso configurar os botões aqui para essa tela. Aqui no painel de instrumentos, ali à esquerda, com aquele número maior, a gente tem o velocímetro, e o contagiros a gente tem na direita também com esse número maior. No momento agora o carro está ligado, mas ele está apenas no modo elétrico. Então o que acontece ali? A gente não tem a indicação da rotação do motor. Ao centro da tela eu posso alternar as informações aqui, como modo interativo, para que eu possa acompanhar, por exemplo, ali o fluxo de energia do carro. Também eu tenho aqui ó, as configurações do computador de bordo, quantos quilômetros por litro ele vai fazer no trajeto. Tenho informações acumuladas aqui depois do reabastecimento, ele está em 16 km com litro num percurso urbano. Também aqui ó, mais informações acumuladas, 15 km com litro. Vocês vejam que as médias desse carro são essencialmente urbanas e são muito boas.
posso alternar também entre as telas para ver a temperatura do motor, para ver aqui, ó, as assistências ao motorista, se eu quiser depois fazer as configurações aqui, ó, para manutenção de faixa e também para que o carro possa, né, fazer o piloto automático adaptativo, e vou alternando. São esses aqui os menus. Ele é um computador de bordo que até nos lembra, por exemplo, o painel, né, que a gente tem hoje no novo HB20, porque a gente tem esses números de calculadora maiores, não é ele todo em alta resolução, mas ainda assim aqui a gente percebe realmente que ele é mais interessante, porque aquele número que está ali de calculadora maior, ele está proposital. Não é, por exemplo, como a gente já viu em carros da própria Renault, que tem esse número, porque eles são de baixa resolução. Aqui não, a tela é de alta resolução e é assim de propósito. Em termos de equipamentos, aqui no Niro a gente tem o ar-condicionado digital, falei que ele também tem dupla zona. A gente também tem o teto solar elétrico nesse carro, temos airbags frontais, airbags laterais, inclusive aqui o airbag de cortina. Os retrovisores externos do carro, eles têm aquecimento e rebatimento automático e ainda o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. No banco de trás do Kia Niro, a gente experimenta agora um pouco como é o conforto desse carro. Primeira coisa que a gente sente quando senta aqui é que o banco não é mais alto que os bancos da frente, ele está na mesma altura, então a gente não tem exatamente uma visão, por exemplo, de teatro. No entanto, o assento, ele consegue me acomodar bem, apenas aqui nessa extremidade, aqui essa curvatura aqui é um pouco pequena e meu joelho fica para fora, mas ó, movimentação de pés muito eficiente e tem um latifúndio de espaço em relação ao assento da frente. É um dos carros mais espaçosos que a gente já testou recentemente aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. A porta tem um acabamento no mesmo padrão do que o que a gente encontra nas portas da frente, com puxadores cromados, e tem um bom espaço aqui para a minha cabeça. O encosto, ele consegue me acomodar bem, e é um banco aqui que a gente pode perceber no mesmo revestimento do que os outros bancos da frente. Agora vamos sair? Como esse carro aqui não é muito alto, ele não tem uma grande altura do solo, é muito fácil, olha só, da gente tirar o pé e colocar o pé no chão. É o carro de uma altura padrão que a gente tem no mercado. O Kia Niro, ele tem um sistema de propulsão híbrida, mas não é como o Stonic ou como o Sportage, porque naqueles, eles são híbridos leves, em que o motor a combustão é o principal componente de propulsão do carro e apenas o motor elétrico serve para auxiliar o motor a combustão. Aqui não. No Niro, o motor elétrico, ele é de fato um propulsor e atua quando o condutor está, por exemplo, arrancando com o carro ou em baixas velocidades. Aí ele atua sempre de modo 100% elétrico. Já quando o carro está em velocidades mais altas, aí é o propulsor a combustão que vai atuar. Falando do propulsor a combustão, a gente tem aqui o motor Kappa 1.6, 16 válvulas, com injeção direta de combustível. Já o motor elétrico de 240 volts e a potência combinada desses dois propulsores aqui é de 141 cavalos e um torque de 27 kgfm a 4.000 rotações. Começando a sair então com o Kia Niro, o botão das marchas ele é giratório e agora ele desaciona o freio de estacionamento. E ele sai, na primeira arrancada, a gente está andando em modo puramente elétrico. Percebam, ó, eu estou acelerando o carro e ele ainda está em 0 RPM, 0 rotações por minuto. Isso significa que o carro não acionou ainda o motor a combustão. Andei de novo aqui meia quadra com o carro e a gente segue só com o motor elétrico acionado. Posição do motorista, eu consigo encontrar a posição muito facilmente porque eu tenho os comandos dos bancos, todos eles elétricos aqui. E o banco do passageiro também é um banco elétrico que a gente tem aqui nesse carro. Outra condição é a visibilidade. Os bancos, eu consigo jogar o banco mais para cima, do jeito que eu gosto mais de dirigir. E a gente tem assim, um apoio bem tranquilo aqui. Apenas esse encosto aqui tem uma curvatura um pouquinho mais acentuada e a gente sente ele mais quando a gente ainda não está acostumado. Mas é uma posição que o motorista acaba se acostumando depois. O acesso, né, aqui ao volante, a posição, né, o volante está exatamente aqui alinhado com o meu nariz, símbolo da Kia, inclusive, exatamente na linha do meu nariz, eu consigo encontrar uma boa posição para dirigir.
E outro destaque nessa primeira voltinha aqui é, de fato, o silêncio a bordo, já que o carro, né, a gente não consegue escutar nada, nem agora em que o motor a combustão acionou. Eu vou mudar aqui a tela para que a gente possa acompanhar o computador de bordo e aí a gente possa ter uma ideia, então, de quanto que o carro vai fazer, que nesse primeiro quilômetro aqui está em 19,7 quilômetros com litro de combustível. Vou fazer uma volta aqui para desviar desse congestionamento, senão a gente vai acabar demorando um pouco mais para a gravação aqui desse teste. Vamos desviar aqui um pouco e a gente vai poder sair com o carro. Olha só. Ruas de buraco a gente já está pegando aqui, algumas imperfeições no piso, a gente percebe que o carro é muito bem construído, ainda que ele tenha um rodão grande, ele é um carro que não passa tanto da imperfeição para cá, ele consegue filtrar. Muito mérito da suspensão independente nas 4 rodas que esse carro aqui tem. Inclusive é o destaque desse modelo aqui, tem suspensão McPherson na dianteira e na traseira, ela é uma suspensão independente do tipo Multilink. Falando dos bancos desse carro, eles têm um revestimento aqui, que eu preciso até copiar o nome do revestimento. Ele é em altaico biosintético de eucalipto, ou seja, não é um couro natural. No mais, o que a gente percebe aqui do acabamento desse carro é realmente de uma construção muito firme, tal como a gente já está acostumado a ver em modelos da Kia, porque o carro mantém um padrão de luxo e de construção sólida, né? Tudo aqui é bem encaixado, todo o habitáculo do carro aqui tem boa impressão, passa boa impressão para cá para o motorista. É um destaque que a gente tem nos carros da Kia que a gente já experimentou aqui no canal. Nesse percurso aqui semi-urbano, a gente consegue analisar um pouco do motor desse carro. Eu vou reduzir um pouquinho mais para perto dos 40 km por hora, aqui 44, 40, e ele aciona o motor a combustão e vai me levar logo para os 80 km por hora em alguns segundos, inclusive. A gente percebe uma disponibilidade de torque, porque aqui o que acontece? Tanto o motor elétrico quanto o motor a combustão influenciam nesse percurso, nessa aceleração, porque os dois atuam para o carro aumentar rápido a velocidade. Quando eu cheguei numa velocidade de cruzeiro, como agora em que eu estou a 60 km por hora, ele desligou o motor a combustão e eu estou andando apenas no modo elétrico, porque ele está ali em 0 RPM. Depois que ele atingiu então a velocidade, eu consigo manter o carro apenas no modo elétrico. Agora, ele não consegue fazer isso todo o tempo. Quando a gente andar na estrada, a gente vai ver que o motor a combustão aí sim atua por mais vezes. Para rodar aqui nesses percursos semi-urbanos, que é o que a gente está circulando agora, o que a gente percebe é o seguinte, é que o Niro não tem exatamente uma posição de carro alto, de carro com suspensão mais elevada. Não, a gente tem aqui uma altura padrão. Por exemplo, lá na frente está indo um Chevrolet Onix, e eu me sinto na mesma altura dos vidros do outro carro, eu não estou mais alto por estar dentro desse carro. Bem pelo contrário, é uma altura regular dos carros. Aqui dentro da cidade, a gente percebe que as rodas de aro maior, né, de aro 18 polegadas, nesse asfalto que é um pouquinho mais rugoso, a gente consegue escutar um pouco do barulho desse asfalto aqui dentro do carro. Agora, é uma característica, né? Quando a gente tem um rodão mais bonito, a gente sente um pouco mais, né, desse ruído aqui dentro do carro. Agora, fora isso, eu não escuto nenhum barulho da rua, o isolamento acústico é eficiente, uma curva, ó, e o carro quase não oscila. Claro que eu não estou numa velocidade muito alta, né? Mas o carro quase não oscila, ele se mantém sempre na trajetória, não parece, né, que ele demonstra algum tipo de inclinação. Então isso mostra que a suspensão é bem firme para esse tipo de condução. A gente vai pegar a estrada agora com o Kia Niro e nesse percurso aqui de 4 km que a gente fez dentro da cidade, eu fiquei com uma média de 17,9 km por litro. Agora a gente vai ver depois a média acumulada entre cidade e estrada. Com certeza ele pode aí manter esse mesmo índice, justamente porque a gente até poderia ter economizado um pouco maior se a gente tivesse enfrentado mais trânsito e o motor elétrico atuasse por mais tempo. Ainda assim é uma média excelente para esse percurso urbano, semi-urbano que a gente rodou. O Kia Niro tem 2 modos de condução. Eu estou no modo Eco agora. Vou fazer o seguinte, vou passar aqui para a pista da direita e a gente vai fazer uma retomada com ele. Eu vou tentar baixar aqui para 50
90 km por hora e a gente agora sim, acelerei tudo, retomou, empinou a frente, fez a troca de marcha, vamos ir até os 100, aqui 100 km por hora. Olha, a retomada é eficiente, o carro é competente, a gente consegue realmente perceber uma boa disponibilidade de torque. Agora eu vou apertar de novo aqui no botão do Drive Mode, ele já passou aqui o carro para o modo Sport. Eu vou de novo voltar para os 50 km por hora, ficou com tons vermelhos, baixou até para 44, ó, já puxou mais, empinou mais à frente, acelerou rápido, 90 km por hora, 100. A gente percebe que no modo Sport ele tem um pouco mais de disponibilidade de torque e ele mantém as rotações do motor mais elevadas. Olha só, agora está em 2.9, estava em 3.000 rotações, né? 2.900, 3.000 rotações. O carro no modo Sport, olha só, fica mais pronto, com um giro mais alto, para ele nos dar essas retomadas caso a gente precise fazer algum tipo de ultrapassagem. Enquanto que já no modo Eco, aí a rotação do motor baixa bastante. Olha só, agora, por exemplo, ó, eu soltei o pé do acelerador, ele até desligou o motor a combustão para que a gente possa economizar mais combustível. O Kia Niro, ele é construído em cima da plataforma K3, que usa 50% de aços de sistema mais alto de resistência, né? A gente tem aqui, de fato, um carro com uma condição bastante segura e bastante confortável, e segura também muito em função da série de assistentes que ele tem, que a gente vai ver agora na sequência. Ele usa, de uma forma mais abundante, adesivos estruturais nessa carroceria, justamente para poder aumentar a resistência de todo esse conjunto e, como consequência, aumentar a segurança aqui dos ocupantes. E aí, agora falando então das assistências que esse carro oferece, primeiro ele consegue detectar a fadiga do condutor, ele também consegue detectar uma mudança involuntária de faixa. Por exemplo, agora eu dei o pisca para mudar, mas ó, se eu deixar o carro ir, vocês percebam que ele detectou a mudança de faixa e me jogou para o centro do volante, porque além do sistema de alerta de manutenção involuntária de faixa, que ele pode até dar um bip em algumas situações, ele também tem um sistema de centralização em faixa, em que ele vai, por exemplo, agora, olha só, mantendo o carro de maneira mais centralizada. No entanto, como isso aqui não é uma direção autônoma, e sim é um sistema apenas de auxílio ao condutor, ele dá o alerta para que o motorista reassuma o controle do carro e aí então coloque de novo as mãos ao volante. E a gente tem aqui no Kia Niro também um alerta de colisão frontal. Vou acelerar contra esse carro que está indo aqui na nossa frente. Vamos ver em que momento ele vai nos dar o alerta. O Kia Niro também tem um controle de cruzeiro adaptativo, em que no momento em que ele percebe que o carro vai indo à nossa frente e a gente está com o controle de cruzeiro acionado, o que ele faz? O que ele está fazendo agora? Ele começa a reduzir a velocidade do carro. Por exemplo, eu programei para que ele andasse aqui a 100 km por hora. No entanto, ele está mantendo aqui os 86, 87 que esse carro da frente aqui está mantendo, né? Que é a velocidade do carro da frente. Agora que o carro saiu, que ele deixou a pista livre, o Niro volta a acelerar, até o momento em que ele vai encontrar de novo um outro carro na frente, mais lento, e agora, olha só, já identificou, já percebeu a aproximação do carro da frente, e ele já começou a reduzir aqui a velocidade e está mantendo agora os 87, 86 km por hora. E um outro sistema que a gente tem é o alerta de ponto cego. Ele identifica e me monitora ali no espelho retrovisor quando vem vindo um carro, e quando eu coloco, ó, por exemplo, pisca-pisca, no momento em que vem vindo um carro no ponto cego, vamos fazer de novo aqui, ó. Olha só, estão percebendo, né? Ele emite um sinal sonoro quando eu dou o pisca-pisca e vem vindo um carro que ele identifica que está ali no nosso ponto cego. Então todo esse conjunto de assistências faz parte aqui da versão SX Prestige. Realmente coloca esse carro entre aqueles que estão com os mais avançados sistemas de auxílio ao condutor que a gente tem hoje disponível no mercado. E andando em rodovia, a gente está aqui com uma média de 18,9 km com litro de média acumulada, né, entre cidade e também estrada. É uma média excelente para um carro de porte médio como esse e que tem um excelente desempenho também. A gente já viu que o carro anda e responde muito bem. É claro que a gente já viu aqui no canal, por exemplo, carros que são puramente a combustão e tem respostas mais imediatas, que nos jogam mais, né, contra o encosto do banco quando a gente acelera.
Aqui no Niro não é exatamente essa a proposta que a gente tem. A gente tem um carro confortável, a gente tem um carro híbrido que tem uma ideia de andar suavemente e com uma ideia de um consumo de combustível bastante moderado. Essa é a ideia aqui desse carro. A gente pode até mesmo, olha só, alternar entre as telas aqui, ó, do computador de bordo, em que agora, nesse momento, eu posso ver ali, ó, ele está rodando apenas com o motor elétrico acionado. Quer ver? Você está percebendo aí que o Niro está agora andando apenas com o motor elétrico acionado. No momento em que eu acelerar o carro, olha só o que está acontecendo, acionou aí o motor a combustão e aí ele ganha um pouco mais de velocidade e o conta-giros marca ali, né, a rotação do motor. Soltei o pé do acelerador, ele desliga o motor a combustão e passa a andar apenas no modo elétrico. E quem vai dar mais dicas aqui sobre o Kia Niro é o diretor da Kia Sun Motors, Jefferson Furstenau, que está aqui com a gente agora, assumindo o volante do Kia Niro. O que nós vamos fazer agora aí, Jefferson? Guilherme, aqui eu fiz questão de te trazer aqui, porque essa é a grande novidade desse carro. Ele tem um freio a motor, que é o regenerador da bateria. Eu tô aqui a 57 km por hora, não vou usar o freio e vou usar o sistema de regeneração aqui pelo pedal shift do lado esquerdo. Eu tô travando o carro só com o freio ao motor. Só que ao mesmo tempo que eu travei o carro, eu usei o freio ao motor, eu regenerei com carga máxima a bateria. Eu vou ficar mais tempo andando com ele no motor elétrico. Olha aqui, nós estamos agora andando no motor elétrico, tá? Eu estou levemente acelerando. Se acelerar demais, vai entrar o motor a combustão, porque o motor a combustão entra sempre para apoiar o motor elétrico. Mas eu estou acelerando e andando somente no motor elétrico do carro. Além de ter esse sistema que tu pode frear, tu pode usar, ele tem 3 estágios de regeneração da bateria, além do estágio normal, todos eles indicados pelo Auto Hold. Então tu pode usar o estágio 1, 2 ou 3, que vai dar uma frenagem do motor mais suave ou mais profunda, mas ao mesmo tempo vai carregar mais forte a bateria para te andar mais tempo com a autonomia do motor elétrico. No fim das contas, o Kia Niro se mostra um carro competente, tanto pelo sistema de propulsão híbrida, quanto pelos equipamentos de assistência que ele oferece. E assim tenta justificar os quase R$205 mil que cobra pela versão EX e R$239 mil que custa a SX Prestige. Se gostar desse vídeo, então se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Tchau e até a próxima!